Sempre que tem uma discussão sobre shounens ou animes em geral, é quase certeza que alguém em algum momento vai citar Hunter x Hunter. Já faz muito tempo que ouço muitos elogios sobre a obra. Inclusive, muita gente diz que o arco das Formigas Quimera é o melhor arco na história dos shounens. Mas eu nunca tinha visto Hunter x Hunter. Então, já que eu comecei a ver agora, por que não ir fazendo reviews de arco em arco enquanto eu vou me adentrando nesse território inexplorado? Opa, fala aí! Aqui é o Mr. Guest. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o primeiro arco de Hunter x Hunter, o arco do exame Shu Hunter. Será que a obra é tudo isso que falam mesmo? Ou o pessoal só é muito emocionado? Antes de continuarmos, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Sua ajuda é o que me motiva para continuar trazendo conteúdo para esse canal, e significa muito para mim. É de graça, pô, me ajuda aí. Agora vamos parar de enrolar e bora pro vídeo. Primeiramente eu tenho que esclarecer que eu tô vendo o anime de 2011, porque é o que adapta mais coisas do mangá. Não sei até onde o anime antigo vai e nem quais são as diferenças entre eles, mas por enquanto eu vou seguir com o mais novo. Talvez quando eu terminar de assistir eu volte para assistir o antigo, porque olhando assim bem superficialmente, a estética do anime antigo me parece bem melhor e mais interessante que o do novo. Mas como eu disse, eu não vi nenhum, então não sei qual é o melhor. Então por via das dúvidas, eu vou continuar com o mais recente mesmo. A primeira coisa que o anime nos apresenta é um pouquinho do mundo, com o Roger incentivando todo mundo a ir pro mar. Não, pera, anime errado. O anime apresenta um pouquinho do seu mundo através de um narrador. E apesar de termos alguns animais e locais interessantes no meio de tudo que mostram ali, o que é apresentado é um universo de fantasia bem padrão. Um mundo com monstros, bichos estranhos, tesouros, locais diferenciados e um grupo de pessoas seletas que têm algum tipo de autoridade nesse mundo. Várias histórias já constroem seus mundos de formas bem parecidas, então não teve nada de absurdamente incrível aqui. Não sei se vai ter algo realmente mais interessante e diferente mais pra frente, mas por enquanto esse mundo me parece ser um bem padrão de fantasia. Não que isso seja ruim, só não é nada diferente mesmo. Logo em seguida, nós somos apresentados aos nossos personagens principais e suas motivações. O Gon quer ir atrás do pai dele, que largou ele quando bebê para ir comprar cigarro, ser um caçador. O Kurapika quer destruir um certo alguém e o Leório quer ser dono da mineradora de criptomoeda. Até aí, todos eles também são personagens com motivações bem padrões, já que os três são introduzidos todos logo no primeiro episódio. Até o fim do Exame Hunter, algumas dessas motivações são aprofundadas, como o motivo do Kurapika querer se vingar. E ele, até onde eu vi, é um personagem bem padrãozão, no quesito de personagens que buscam vingança. Já ouvi por aí que ele foi a inspiração que o Kishimoto usou para criar o Sasuke, mas eu não tenho como confirmar isso. Por enquanto, ele é um personagem legal, mas sozinho ele não é nada demais. Ele se torna muito mais interessante em conjunto com o Leório, já que os dois têm uma pequena treta por suas ideologias, que depois acaba se resolvendo. E eu diria que o Leório é o melhor personagem do nosso grupinho principal até agora. Ele claramente é o mais fraco dentre eles e inicialmente tinha um motivo menos nobre. Ele só queria dinheiro e isso deixava o Kurapika pistola. Mas quanto mais se revelava sobre os motivos por ele querer dinheiro, mais essa pequena rixa entre eles ia sumindo. E mais eu comecei a me importar com o personagem. No fundo, ele tem motivos nobres, que foram fixados nele após a morte de um de seus amigos por falta de condições para arcar com tratamentos médicos. Ele quer poder levar saúde e tratamento aos que não têm condições, mas para isso ele precisa de dinheiro para se tornar médico, porque parece que não tem Enem naquele mundo. E depois precisa de dinheiro para comprar os remédios e equipamentos. E vai precisar de muito dinheiro, viu? Bem, então errado ele não tá, né? Por fim, temos o Gon, que só é uma criança inocente mesmo. Sozinho também ele é um personagem ok, mas ele se torna interessante quando a história o coloca em situações em que ser só leal e bom não vai resolver nada. Muitas obras que têm personagens assim acabam em algum momento distorcendo um ou outro personagem ou o mundo porque o seu personagem que era inocente não vai largar o osso de que tem uma solução quando não tem. Mas Hunter x Hunter não parece fazer isso.
O Gon pode ser assim, mas os outros personagens não são. E eles não vão mudar do dia pra noite só porque ele é. E isso fica bem visível no final do Exame Hunter, quando o Gon tem que lutar com o Hanzo, e vence a luta por pura teimosia, mas não quer aceitar se tornar Hunter com uma vitória daquelas. Só que não é assim que funciona, ele já ganhou e pronto, as regras não vão mudar só pela teimosia dele. Da mesma forma, depois que o Killua mata o velho e é desclassificado, a teimosia do Gon também não adianta de nada, porque no fim das contas não tinha como provar que o irmão dele tinha feito alguma coisa. As consequências não voltam atrás só porque o personagem é bondoso, e eu espero que continue assim. E aproveitando que falamos do Killua, ele também faz parte do nosso grupo principal, mas ele é apresentado um pouquinho mais pra frente do que os outros. E eu diria que ele é o segundo mais interessante do grupo, ficando atrás somente do Leório. Uma criança que vem de uma família de assassinos já é intrigante, mas quando ele realmente mata alguém dentro da nave, aí sim se torna muito interessante. Mas acho que a melhor parte do personagem é a sua interação com o Gon. Os dois realmente parecem serem crianças fazendo coisas que crianças fariam, e não personagens que são crianças ou adolescentes porque a gente precisa vender a história para esse público. Dá pra realmente acreditar que os dois são genuinamente amigos, diferente de algumas histórias por aí que os personagens não têm química nenhuma entre eles e são amigos porque a história precisa que eles sejam. Os dois separados são bons personagens, mas juntos são muito mais interessantes. O núcleo principal já está estabelecido e já sabemos os sonhos de todos, exceto do Killua. Não lembro de ele ter citado alguma coisa sobre. Vocês, inclusive, sabem sobre o meu sonho, que é ganhar o seu like. Não demora nada, pô, me ajuda aí. Agora que eu já falei o que eu penso sobre o mundo e sobre os nossos personagens centrais, falando sobre o arco em geral, é um arco de exame, como tem vários outros por aí. Mas esse aqui é interessante pelos testes que são aplicados. Eles são bem mais criativos do que só um teste escrito ou um torneio de lutinha. A maioria deles testa mais a resistência física e mental. O teste já começa desde o transporte, já que o barco que leva eles ao local do teste já tem um examinador fazendo uma malha fina nos participantes. E isso é um conceito legal, principalmente porque os personagens que chegaram no teste em si devem ser pelo menos um pouco competentes. Os testes da ilha antes deles chegarem no exame em si foram os que eu achei mais fraquinhos. O teste da pergunta é só tipo qualquer coisa. É um teste para testar o que exatamente? Não entendi muito bem. Se você entendeu, me explica aí nos comentários. E o teste dos bichos lá também não fez muito sentido, porque não acho que outros personagens conseguiriam passar. Mas as provas do exame em si são bem criativas. A maratona é interessante pela interação dos personagens e como eles se comportam diante de uma corrida de 80 km. Acho que os destaques são o Leório, pela sua reconciliação com o Kurapika e tudo que envolveu o Hisoka. Ele também parece ser um personagem bem interessante. A segunda prova tentou puxar para algo mais psicológico, com a situação do tempo limitado e o voto da maioria, mas não sei se conseguiu fazer isso muito bem. Essa parte foi bem arrastada, apesar dos confrontos individuais com os prisioneiros terem seus momentos. Enquanto eu via, eu só queria que essa parte acabasse para continuar a história. A prova da culinária serviu para mostrar como todo mundo é um jumento. Como que você taca um porco inteiro num espeto e assa sem limpar, cortar, preparar. E o pior, os caras viram uns manos sendo desclassificados por isso e só continuou fazendo a mesma merda. Acho que tinha que ter sido todo mundo eliminado mesmo, viu? Depois desse ato de burrice. Mas o Netero chega pra salvar de todo mundo e mudar a prova. E ele também me parece ser um personagem pra ficar de olho. Personagem velho e com status alto, com certeza vai ser importante no futuro. Ele brincando com as crianças foi uma boa maneira de mostrar que ele é muito superior a elas. E chegamos na prova final. E com um conceito bem interessante, uma espécie de torneio reverso. Se você ganha, ao invés de continuar no torneio, você passa na prova e sai do torneio. Então a única pessoa que não vai conseguir se tornar um caçador é aquele que perder todas as lutas e chegar no final do torneio. E o único método de vencer era seu oponente se render. E como eu já citei antes, o Gon foi o primeiro a se tornar caçador por pura teimosia, mas não quis aceitar passar assim. Ainda bem que todo mundo cagou pra vontade dele. As outras lutas nem foram mostradas realmente, mas o Hisoka sussurrando algumas coisas para alguns participantes me deixou curioso. O Killua matando um deles, por influência do seu irmão, acaba com o Killua sendo o único que não conseguiu se tornar um caçador.
algo que eu também não esperava. E agora estamos indo pro arco do resgate do Killua das mãos da sua família, e com tudo que foi mostrado até agora eu tô bem animado para continuar assistindo. Não acho que foi o melhor shonen que eu já vi, pelo menos até agora, mas é muito bom sim e bem coerente. Mas por enquanto o que tá carregando Hunter x Hunter são os personagens. De resto ainda não vi nada demais. E aí, gostou do vídeo? Se sim, já deixa o seu like e se inscreve. Eu preciso muito da sua ajuda para continuar trazendo esses vídeos para vocês. E a minha maior alegria é o seu apoio. Não custa nada, me ajuda aí, vai. Comenta aí também quais vídeos vocês querem ver no canal. Em breve teremos uma review do arco de Wano de One Piece, já que ele terminou no anime, e também teremos uma review do próximo arco de Hunter x Hunter, quando eu terminar de ver. Então falou e até a próxima!